Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Para que venha a minha voz? Cara Irmandade, aqui é Geraldo Carolino, do canal Geraldo Carolino CCB. Como nós ouvimos a leitura do capítulo de hoje, né, que é a quinta parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos daquela comunidade. Irmãos, todo o intuito dessas outras quatro partes, até essa quinta que Paulo ele explicou para eles, é para, irmãos, segundo a guia do Espírito Santo, para eles entenderem, irmãos, a palavra de Deus. Porque a maioria dos judeus, principalmente os gentios, eles liam a Bíblia assim como uma história. E a Bíblia, o Senhor Jesus usava como uma parábola para o pessoal entender, mas na verdade é ensinamento como que o homem e a mulher devem fazer apto para o reino do céu. Porque, irmãos, muita gente veio falar concupiscência. O que é concupiscência? Né? Não sabe, ele fala lascívia. O que é lascívia?
né? E tantas outras palavras, irmãos, enigmáticas, que se Deus não dá o esclarecimento pelo Espírito Santo, nem essas pessoas que fazem teologia não conseguem entender o sentido da coisa e transmitir espiritualmente. Porque o essencial, irmão, da pregação não é a eloquência, não é gritar, não é sabedoria. É transmitir, irmão, espiritualmente para aquele que está ouvindo, para ele também compreender espiritualmente. Porque a palavra de Deus é dito que ela é viva e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, para ensinar, redarguir, corrigir, e ela entra até a divisão do corpo, com a alma e até a medula, né? O que é a medula? A medula é um sangue, é um plasma, né? Que tira do nosso corpo, e a palavra de Deus então, ela penetra até no meio mesmo do sangue. Isso quer dizer, irmão, aquele que ouve a palavra de Deus, se ele não estiver em comunhão, ele não consegue, irmão, entender ela pelo Espírito, e depois o que acontece? Ele não entende ela pelo Espírito, depois também não consegue cumprir ela, porque ela não entrou dentro dela. A palavra de Deus ela tem que entrar dentro de nós, ela tem que fazer parte do nosso ser. E é por isso, irmãos, que o povo de Israel, eles ouviram a palavra de Deus, não tiveram força de cumprir, porque, irmãos, eles ouviram meramente. A palavra de Deus, como está escrito ali, não estava misturado pelo Espírito, pela fé neles. Então eles ouviram, como diz o profeta Isaías, eles ouviram, mas não entenderam com o coração. Ver, é como você vê uma coisa e não vê, né? Enxergar, mas não ver direito, entender o significado daquilo que você está vendo. Então é por isso, irmão, que existe muita dissensão entre até mesmo os crentes, porque aquele que escuta a palavra de Deus pela fé, crendo que aquele é pela fé, ele não precisa de ter imagem, ele não precisa de estar vendo nada, nem desenho, nem nada, porque essas coisas, irmão, só vêm para atrapalhar. Os irmãos podem ver, preste bem atenção naquilo que eu vou explicar para os irmãos. Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, ele veio lá no monte para mostrar todas as coisas, como naquele tempo não tinha televisão, né? Ele veio lá no monte para mostrar todas as vaidades, os escândalos, as coisas bonitas que tinha na terra. Por quê? Porque se o Senhor Jesus atentasse, irmão, na aparência das coisas, ele desviava, desvinculava do Pai. O irmão pode ver que o Senhor Jesus, ele salientou, né, nas explicações dele, tem uma parte que ele falou assim, ó, que eu mais o Pai somos um. Eu faço tudo isso que eu faço, porque quando o Pai faz as coisas, ele me mostra como fazer e ele me ensina como fazer. Porque, irmãos, a concupiscência do olho, igual está escrito na palavra de Deus, é uma parte que o adversário usa para desviar a nossa mente do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então, quando alguém, irmãos, eles vê alguma palavra, mas ele já viu a imagem, suponhamos,